E se a gente pensasse na astrologia de um jeito diferente? Não sobre quem uma pessoa é, mas sobre a jornada que a consciência dela está trilhando. Nessa análise, a gente vai explorar o zodíaco exatamente assim, como um mapa para o nosso desenvolvimento. E o nosso ponto de partida é justamente a faísca da mente, a etapa de Gêmeos. Vamos parar e pensar no impacto disso. De repente, a astrologia deixa de ser um rótulo e vira um verbo, um processo. Ninguém está preso numa caixa de personalidade, sabe? A gente está, na verdade, percorrendo um caminho. E cada signo é um passo fundamental nessa construção. Para a gente entender Gêmeos em sua essência, vamos seguir essa jornada. Primeiro, a gente vê o conceito do zodíaco como um todo. Depois, mergulhamos de cabeça no despertar mental geminiano. E aí, vemos como isso se manifesta no Sol, na Lua, no Ascendente e em Vênus, antes de dar uma espiada no próximo passo. A ideia central é essa aqui. Vamos imaginar o zodíaco não como um monte de personalidades diferentes, mas como uma escada. Cada degrau, ou seja, cada signo, é uma etapa essencial onde a consciência aprende algo novo, sabe? Ganha uma nova ferramenta para continuar subindo. E agora, a gente chega em Gêmeos. A jornada começou lá com a faísca do eu em Áries. Depois veio a conexão com o corpo e a matéria em Touro. Mas em Gêmeos, aqui algo incrível acontece. A consciência dá um salto quântico. É o momento em que a mente, do jeito que a gente conhece, começa a despertar. E aqui está o ponto crucial. Isso vai muito, mas muito além de ser só comunicativo. É um momento de divisão interna. Pela primeira vez, a consciência se parte para poder se olhar. Existe um eu que sente e agora um outro eu que pensa sobre aquilo que sente. É aqui que nasce o pensamento abstrato. E o que nasce dessa divisão é simplesmente fascinante. Pensa bem, para ter linguagem é preciso separar a coisa do nome dela. Para ter dúvida, tem que ter duas ideias para comparar. E para fazer uma pergunta, é preciso primeiro perceber que existe algo que não se sabe. Todas essas ferramentas da mente, elas nascem aqui, nesse arquétipo de Gêmeos. Certo. Agora, vamos ver como esse mesmo arquétipo de Gêmeos se expressa de jeitos diferentes através das partes centrais do nosso ser. A nossa identidade, com o Sol, e a nossa emoção, com a Lua. Vamos começar pela Lua, o nosso núcleo emocional. Quando a energia de Gêmeos toca a Lua, a gente tem o que o slide descreve perfeitamente como uma emoção que pensa. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que há uma alma que tem uma necessidade de traduzir o que sente em palavras. Em vez de só sentir, ela intelectualiza as emoções. Para processar a dor ou a alegria, ela precisa conversar, botar para fora. O silêncio ou a monotonia emocional se tornam sufocantes, porque a emoção aqui precisa de movimento, de troca. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante a dualidade que já vem com o arquétipo. A força, que é essa capacidade de racionalizar em emoção, também pode virar o grande desafio, levando a uma certa dispersão, sabe? E até uma dificuldade de mergulhar de cabeça no sentir. Agora, vamos para o Sol, o nosso propósito de vida. Se a Lua em Gêmeos é sobre sentir com a mente, o Sol em Gêmeos é sobre ser através da mente. O propósito da jornada, como está escrito aí, está totalmente ligado ao desenvolvimento de uma identidade mental. A missão de vida aqui é se tornar uma ponte. É experimentar múltiplas perspectivas, entender que a verdade tem muitas faces. É questionar as narrativas que já vêm prontas e, fundamentalmente, comunicar ideias, conectando mundos que antes não se falavam. E, de novo, a gente vê os dois lados da moeda. De um lado, o potencial para uma genialidade na comunicação, uma visão plural das coisas, mas do outro, o risco da superficialidade e de uma mente que de tão ativa acaba gerando ansiedade. Ok, agora vamos para o lado prático da coisa. Como é que essa energia geminiana aparece no nosso dia a dia? A gente vai ver isso pelo ascendente, que é o nosso caminho no mundo, e por Vênus, que rege nossos afetos. O ascendente funciona como se fossem os óculos que a gente usa para ver o mundo. Com Gêmeos no ascendente, esses óculos transformam tudo num campo gigante de informações para serem exploradas. O caminho da vida, portanto, é aprender pela troca, pela curiosidade que não para nunca. É como se a alma tivesse escolhido viver uma vida onde se aprende, falando e se desenvolve através de trocas. A jornada se desenrola por essa curiosidade toda, e por isso a pessoa parece inquieta, sempre em movimento. E a consequência disso é que ela acaba vivendo múltiplas fases numa única vida, mudando de interesse, de carreira, de visão de mundo o tempo todo.
Aqui fica bem clara a grande força, que é essa capacidade de se adaptar estrategicamente a novas situações, e o desafio, que é não se dispersar em 1000 direções diferentes, perdendo o foco do caminho principal. E, finalmente, Vênus. Como a gente ama? O que a gente valoriza no relacionamento? Para Vênus em Gêmeos, a resposta é bem clara. O amor nasce na mente. A atração é, antes de qualquer coisa, intelectual. A grande lição aqui é que o amor não é posse, é circulação. Essa pessoa se apaixona pela inteligência do outro. O relacionamento precisa de conversa e de humor para sobreviver. E o mais importante, ela ama a liberdade dentro da relação. Porque qualquer sensação de aprisionamento mental, isso sufoca o afeto. A beleza aqui está num amor baseado na conexão mental, na leveza, na amizade. O desafio, por outro lado, pode ser uma certa instabilidade, uma dificuldade em se aprofundar se aquele estímulo mental começar a diminuir. Então, no fim das contas, qual é a lição crucial que a consciência aprende nesse estágio de desenvolvimento de Gêmeos? O que fica dessa experiência toda para a próxima fase da jornada? E aqui está a grande revelação de Gêmeos. A consciência se dá conta de que não é só um corpo, ela também é pensamento. É a descoberta de um eu que não é físico. O desafio, no entanto, é que essa mente observa e analisa, mas ela ainda não sabe como sentir de verdade o que pensa. E esse despertar da mente, ele prepara o cenário de um jeito brilhante para o próximo passo da jornada. Depois de descobrir o pensamento, a consciência agora precisa aprender a sentir, a nutrir, a criar um lar. E isso nos leva direto para o reino de Câncer. Até a próxima análise.